Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Beverly Rocha. Olá, bom dia para você. Obrigada pela companhia, pela audiência. O primeiro bloco foi musical, tempo de a gente se organizar aqui no estúdio, né? Colocar a live a rodar também, porque você sabe, né? Nós somos rádio, nosso produto é o rádio e por isso nós estamos sempre ao vivo no rádio em 79.9 no FM, também no AM em 560 e agradecemos a sua audiência nestes meios, né, de entrega também. Mas já estamos também em live com imagens direto aqui do estúdio da tua rádio de São Francisco, transmitindo pelo Facebook ao vivo, facebook.com/Rede Tua Rádio. Aliás, fica o convite para você interagir conosco por ali também nos comentários. E daqui um pouquinho, quando acaba a entrevista, vai lá para o YouTube, youtube.com/Rede Tua Rádio. Nós vamos começar a semana, a gente em alto estilo aqui, viu? Trazendo uma personalidade de Caxias do Sul. Eu digo personalidade de Caxias do Sul porque ela é de Caxias, mas a Ana Paula Reis, que é quem eu estou falando, é uma referência nacional, né, sobre o tema de luto, né, da psicologia de uma forma geral, esse cuidado com vários momentos em que a gente tem perdas importantes, seja numa separação, seja na morte de alguém que amamos, né, seja a questão de um acidente grave, agora nas tragédias das enchentes. A Ana se tornou uma referência sobre isso desde alguns anos atrás, quando caiu um avião, né, aqui saindo de Porto Alegre, acabou caindo o avião e foi uma tragédia no Brasil alguns anos atrás. E a Ana foi essa pessoa que, consultada pela empresa, né, de aeronáutica na época, para ajudar a fazer fazer a mediação com as famílias. Eu lembro muito disso. Ana, deixa eu te trazer para a conversa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigada por essa apresentação, fico muito honrada, é uma grande responsabilidade. Não sei se eu sou toda essa referência aí, viu? Mas nesses 25 anos, como equipe, a LUSP sim tem se esforçado muito para poder acolher bem todas as famílias, as pessoas, as instituições que atendemos. E a Rádio São Francisco, tu, Beverly, os freis capuchinhos têm sido apoiadores da nossa missão, e a gente se sente nessa missão como que intersecção, assim, né? Como uma família humana em prol daquilo que nos sustenta, que é a esperança, a saúde física, a saúde mental, uma fé saudável também. Obrigada. Ana, hoje, quando começava a entrevista aqui com a Ana, né, nós estamos aqui motivados por uma atividade que vai acontecer no dia 26, né? No dia 26 de julho acontece um evento em Caxias do Sul que vai trazer, né, a também médica e autora do best-seller A Morte é um Dia que Vale a Pena. Muita gente conhece ela, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. E eu mesma já fiz alguns cursinhos online que ela coloca à disposição, porque é interessante. Ela fala de um tema que está na contramão daquilo que é a sociedade moderna, o espetáculo, é a beleza, é o consumo. Ela fala da finitude, ela fala da morte, ela fala do cuidado e o acompanhamento por quem vai morrer. E a gente sabe, a única coisa certa que tem na vida é que um dia todos nós vamos morrer, mas parece que a gente, neste tempo, finge que não, né? Eu vou viver como se não houvesse amanhã. Então, é um assunto que vai na contramão. E eu quis fazer essa referência, Ana, porque me dei conta que, como a doutora Ana Cláudia vem para cá e ela é uma celebridade no tema, uma referência, né, célebre no tema, a mesma coisa, Ana, possivelmente a doutora Ana Cláudia vai falar a mesma coisa de ti, Ana. Vai dizer, nossa, aqui em Caxias tem, tá. E às vezes a gente não se dá conta que as pratas da casa estão fazendo um trabalho maravilhoso, que é o teu caso. Você poderia resgatar um pouquinho, Ana, como começa o teu interesse por esse assunto que está na contramão do tempo que nós vivemos? Na verdade, eu comecei a estudar luto a partir da ideia de luto antecipatório, ainda como estudante de psicologia, por conta do diagnóstico dos meus pais por câncer, né? Os dois vieram a falecer com uma diferença de meses, ambos com câncer. Na época, eu fazia faculdade de psicologia e muito engraçado, né? Porque são os caminhos de Deus também, eu acredito. E eu entrei para fazer psicologia, na verdade, para trabalhar com adolescentes, era a minha primeira ideia. E à medida em que eles foram adoecendo e eu fui acompanhando, e como estudante, eu comecei, então, a estudar psico-oncologia.
E a partir da psico-oncologia, fui evoluindo para o luto, para as questões de trauma, para abordagem hospitalar. E quando eu entrei em estágio, então, eu construí uma intervenção específica que passou a acontecer dentro do ritual fúnebre como suporte às famílias enlutadas. Nesse período, então, eu já havia perdido, né, os meus pais. A partir disso, no Rio Grande do Sul, isso foi em 1998, eu fui fazendo contato com pessoas que tinham interesse no suporte ao luto e que também tinham interesse em aprender a oferecer suporte em luto e trauma. E aí eu fui estudando, né? A Universidade de Caxias do Sul me levou para Brasília, num congresso internacional sistêmico, e lá eu conheci a doutora Gabriela Casselato, do Instituto Quatro Estações. Acredito até que talvez a doutora Ana Arantes, que é uma referência para todos nós, ela sim, Beverly, é uma referência no Brasil, é uma referência para o nosso trabalho aqui no Instituto LUSP, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Talvez ela tenha feito 4 estações também, não tenho certeza. Mas conhecendo então o Instituto 4 Estações, eu fiz as especializações e depois fui evoluindo para o mestrado e para o doutorado. E a LUSP foi crescendo assim, a partir de equipes, de pessoas que foram formando a nossa equipe, que estudaram conosco, que trabalharam conosco, que trabalham conosco. Eu estou muito feliz de Caxias do Sul ter conseguido, através da Randon, da Ravi e do SSI e da Medical, na missão, eu digo que a Ana de Doric, ela tem uma missão, eu conhecendo ela, reconheci essa missão nela, né, pelo cuidado ampliado, pela saúde integrada, assim como a Randon, assim como a Ravi, o SSI, a Rose também da Ravi, né, a diretora da Ravi, de olhar para essa cultura do cuidado. E eu acho que a doutora Ana Arantes, ela é em si, tudo que ela faz, o que ela acredita, o que ela sente, o que ela passa para a gente, o que aprendemos com ela, ela é dentro dessa experiência da cultura do cuidado. Eu acho que nesse sábado, quem puder participar do evento vai se dar um presente enorme e transformador. Além dela, a gente tem o doutor Fernando Lucchesi, outras participações. A mim vai caber só a abertura, vou só acolher vocês lá, quem estiver conosco. Mas é transformador e é fundamental a gente pensar o quanto nessa perspectiva do cuidado, como espécie humana, nós precisamos investir na nossa humildade epistemológica e aprender com todas as ciências, com todos os paradigmas, inclusive da espiritualidade, né? E essa manhã vai ser uma manhã para isso. Então, ela não é uma manhã só para quem é da área da saúde, ela é para todos nós. Ambiente corporativo, comunidades, escolas. Eu acho que vai ser muito gostoso, muito transformador, vai ser de destampar a cabeça. Olhar o mundo por um ângulo diferente, né? Reaprender. Ana, o teu tema, né, de abertura, você falou, vou fazer a abertura, vou fazer a acolhida, né? Então, lá no dia 26, no Samoar Hotel, a Ana faz essa acolhida, mas essa acolhida tem nome, tem tema, tem um propósito. E o propósito é reflorestar o coração, o cuidado como sobrevivência da espécie. Eu fiquei aqui me perguntando porque nós vivemos um tempo também marcado por muitas questões. Eu te falei, a gente está na contramão quando fala de cuidado paliativo, morrer não é bonito, né, Ana? Uhum. Há uma beleza ali, é uma poesia, mas olhando não é bonito, não é fácil. A gente fica magro, fica doente, fica com feridas, perde cabelo muitas vezes, dói, sofre, não é bonito. E numa sociedade do espetáculo, a gente tende a esconder essas coisas, né? Então, por isso que eu falei na contramão. Mas um tema que também vem na contramão, porque é uma necessidade, é a ecologia, é a sustentabilidade. Precisamos aprender a estar no mundo de novo para garantir a sobrevivência. E o teu tema faz um link com isso, né? Sim. Reflorestar o coração. Como isso vem nessa pegada, Ana, também de sermos sustentáveis quando somos melhores? 2 aspectos fundamentais do cuidado nesse tema. A expressão reflorestar o coração vem da Eliane Brum. E quando ela trabalha, a doutora Karen Vondrasek cita ela num texto muito bonito sobre a escuta clínica também. Quando a Eliane Brum trabalha esse conceito, essa concepção, ela diz, não é apenas estar no mundo, é estar com o mundo.
E como é que isso, para mim, se liga à questão da cultura do cuidado? Nós estamos perdendo uma habilidade cerebral que nos ajuda a sobreviver, que fez a nossa espécie chegar até aqui, que é responder às adversidades em bando. O nosso cérebro é um órgão social. Assim como os rins precisam de líquido para funcionar, o nosso cérebro precisa de contato humano. E é contato olho no olho, é aqui, agora e perto que o nosso cérebro se alimenta. Isso quer dizer que, se eu tenho 1 milhão de amigos virtuais, eu sou rico no banco imobiliário. Eu como um pãozinho com manteiga para o nosso cérebro todo dia, mas não é uma refeição nutritiva. Quando nós passamos por adversidades, o nosso cérebro dispara, a partir do seu sistema de resposta ao estresse, 4 respostas. Ou a gente luta, ou a gente foge, ou congelamos, dissociamos, ou a gente responde em bando. O que acontece? Ao longo dos anos, a nossa espécie funcionou graças aos seus clãs, a caçar, coletar, dividir comida, plantar e colher e repartir, proteger-se em bando. Nós vivíamos nos protegendo entre nós, não nos protegendo uns dos outros. À medida em que nós fomos nos desenvolvendo e fomos perdendo essa capacidade de responder em bando, nós também perdemos segurança psicológica. E o nosso cérebro, por consequência, também vai atrofiando suas respostas. Então, ficamos só com luta, fuga ou congelamento. A grande maioria de nós nem conhece seus vizinhos, né? E o que nos trouxe até aqui foram as respostas nos clãs, nas comunidades. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a experiência do cuidado em comunidade e no sentido de reflorestar o coração, podendo ser não no mundo, mas com o mundo, como é rico para o nosso cérebro a vida em comunidade. E o que nós recebemos em termos de neurosubstâncias numa vida em comunidade. A gente vai conversar um pouco sobre isso e dentro disso vamos conversar também sobre uma outra questão importante que nós estamos perdendo como espécie, que é o pertencimento à natureza. Uma relação com a natureza que não é de domínio, é de partilha. Porque acreditamos, e esse tema ficou combinado também com a Rose, né, da Ravi, porque nós acreditamos, tanto a Ravi, SSI, que a introdução desse evento precisa ser uma abertura para a gente se dar conta do que nós estamos fazendo conosco. Acredito que o Dr. Fernando Lucchesi e depois a doutora Ana Cláudia também vão trabalhar essas questões da importância de reflorestar-se, de revincular-se, de sair das relações de domínio e entrar nas relações de mutualidade e partilha, da humildade epistemológica para aprender com todas as ciências, saber trabalhar em equipe, que é a nossa produção em comunidade, né? Então, eu acho que vai ser muito gostoso. Não há dúvida. Eu falei de algumas coisas que a Ana Paula Reis faz, né, ou fez durante a sua jornada profissional e acabei não mencionando uma que seja muito relevante também, Ana, com o tempo que nós estamos vivendo e com o link do assunto que tem a ver com teu trabalho, né, pós a tua formação em teologia. A Ana, além de ser psicóloga, ela é teóloga, também tem essa formação, fez doutorado nessa linha, né, Ana? E agora tu atuas como professora na STEF, né, que é uma escola bem, bem importante no Rio Grande do Sul, nessa formação de teologia, que traz um olhar sobre o envelhecimento, que é outra pegada. Uhum. Nós estamos aprendendo a dar valor de novo ao processo de envelhecer. Na história, nós já tivemos, você falou dos clãs, né? Vários momentos em que os anciãos eram as pessoas sábias, eram as pessoas, as memórias de uma comunidade, eram os bastiões de uma comunidade. Mas no mundo ocidente, na história recente, isso não é mais uma verdade. A gente não valoriza mais, de uma forma geral e coletiva, as pessoas velhas, as pessoas que envelheceram. Então, o que é preciso resgatar ou saber deste processo, Ana, para que a gente também entre em sintonia com o que queremos, não o que somos. O que somos a gente já é, mas a gente está construindo um novo tempo, uma nova era. O que queremos, né, para nós enquanto humanidade? Qual o processo do envelhecimento nesta perspectiva? Esse processo de saúde física e mental no envelhecimento, a doutora Narantes vai trazer também, tenho certeza, porque ela é referência nisso, né, para nós, além da questão dos cuidados paliativos, no luto também.
envolve uma libertação. E como processo, essa libertação é uma tomada de consciência. E a gente precisa trabalhar com prevenção desde crianças, para pensar esse envelhecer como um lugar para onde a gente vai ir, né? E também no resgate dessa sabedoria, porque enquanto existe uma curva biológica que desce, existe uma outra curva cognitiva, de conhecimento, de empatia, de sentido para a vida que sobe, né? E ao longo do envelhecimento. Então, envelhecer com qualidade implica uma tomada de consciência sobre a vida como um todo. Existem aspectos em todas as nossas dimensões aí para a gente poder olhar, mas acima de tudo, eu acho que para essa conversa assim de helicóptero, a gente precisa prestar atenção aos vínculos, a como a gente estabelece vínculos com as pessoas que caminham conosco, como a gente mesmo pode reaprender a valorizar o nosso próprio envelhecimento. A gente conversava um pouquinho antes, né, no intervalo, que o envelhecimento pode ser confundido com passividade, ele pode ser confundido hoje pela própria cultura, né, que a gente vive, com condenação. E o envelhecimento é a fase da paz ativa. A partir dos 50, 60 anos, a gente começa a perceber a vida que teve, começa a perceber os anos que temos pela frente e criativamente nós podemos começar a pensar o que eu quero fazer da minha vida com o pouco tempo que eu tenho. Será que eu quero continuar na vida que eu tinha antes ou será que eu quero uma transformação? A coragem para essa transformação está muito associada ao valor que eu dou a mim, o sentido que eu dou para a minha vida, o valor que eu tenho. E isso até o último segundo de vida a gente pode resgatar. No trabalho na Faculdade Franciscana, na STEF, a gente pode testemunhar com os professores lá a experiência de diferentes congregações que trabalham hoje em todo o Brasil e também fora do Brasil com essa questão do envelhecimento. E o que nós estamos vendo? E eu fico muito feliz com isso, que aos poucos, envelhecendo mais, a nossa população tem se dado conta do valor do cuidado do ciclo vital como um todo, mas também da possibilidade de dar-se novas chances, independente do tempo, independente da idade. Então, nós não necessariamente precisamos envelhecer recrudescendo naquilo que foi tão tóxico para nós ao longo da vida, mas transformando com uma coragem criativa. E eu tenho visto isso acontecer. E acho que nós temos que trabalhar muito nessa direção. Bacana. São 9h38. Eu vou pedir licença, Ana, eu vou fazer um intervalo, tá, Aninha? Quem quiser fazer ponderações, perguntas, eu aqui também vou explorar um pouquinho a Ana hoje, né? Já que ela veio até aqui ao estúdio, mais um pouquinho, mais um bloco pelo menos, porque este encontro vai acontecer dia 26, tá bom? Gente, eu vou dar a deixa aqui. O nome do encontro é A Morte, é um dia que vale a pena viver, é o mesmo título do livro best-seller da doutora Ana Arantes, né? Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma especialista em cuidado paliativo, ela é geriatra, né? Ela é psicóloga também, e ela estará em Caxias do Sul para uma atividade de uma manhã inteira no Samuara. Os ingressos estão disponíveis lá no Eleven Tickets, é isso, né? Isso. Eleven Tickets. Para quem quiser comprar o ingresso. Não consigo pegar o nome, não tem problema, fica tranquilo que depois eu vou colocar tudo isso na informação completa, inclusive direcionando para o link para você garantir o seu ingresso. Vai ser no Samuara, dia 26, um sábado de manhã inteira. Começa a atividade com a Ana Paula Reis, que está conosco hoje. Depois tem a doutora Patrícia Moreto, que vai falar sobre jornada do paciente oncológico. Depois, na sequência, tem o doutor Fernando Lucchesi, né, que é de Farroupilha, também reconhecidíssimo médico cardiologista. O tema dele é espiritualidade como adjuvante no tratamento de doenças. E, por fim, a palestra Manha, né, aquela palestra principal, que é com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, com o próprio tema do livro dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É disso que nós estamos falando. Vou para o intervalo bem rapidinho. Na sequência, a gente está de volta com a Ana Paula Reis. Tua rádio. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a hora? 9h40. Tua essência.
Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade. De segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 14 graus. Você está online? Há quanto tempo? Atividades como jogos de azar e compras online podem se tornar compulsões, afetando negativamente as finanças e os relacionamentos. O fácil acesso a cassinos e lojas virtuais pode ser uma armadilha para pessoas suscetíveis ao vício em jogos e compras compulsivas. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Dia 23 de julho, das 11 ao meio-dia, a tua Rádio São Francisco e o Sindserve apresentam um programa especial feito para valorizar quem cuida da nossa cidade, os servidores públicos. Em pauta temas como saúde, educação, segurança e com destaque para o trabalho de quem faz Caxias do Sul acontecer todos os dias. Não perca dia 23, às 11 da manhã, aqui na tua Rádio São Francisco. Quer facilitar a sua vida na cozinha? Então vem pra Colombo. O forno elétrico Philco tem incríveis 50 litros, o maior da categoria, oferecendo espaço de sobra para preparar receitas deliciosas para toda a família e amigos. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 399. Ele grelha, gratina e assa com ótimo desempenho. E ainda conta com dupla resistência para o preparo mais rápido e uniforme. Corre e aproveita, porque essa oferta tá imperdível. Tá com tudo, tá na Colombo. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Há mais de 120 anos, acreditamos que o cooperativismo tem o poder de transformar vidas. E no mês em que celebramos o Dia Internacional do Cooperativismo, reforçamos o nosso compromisso de, juntos com você, construir um mundo melhor, com impacto positivo para todos. Quer fazer parte? Abra sua conta. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. A Prefeitura de Caxias trabalha para fortalecer a relação com as comunidades do interior, com o compromisso de promover o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Estamos cada vez mais próximos das realidades das diversas localidades rurais. É o interior que dá a Caxias do Sul o título de maior produtor de hortifrutigranjeiros do estado. É no nosso interior que temos belas paisagens e atrativos turísticos. Vamos juntos valorizar ainda mais a nossa cidade, que se orgulha de suas origens. Prefeitura de Caxias. Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, são 9h44. Este é o programa Temática de hoje, com a presença da psicóloga, né? Ela atua, a fundadora, atua também na LUSP, que é uma clínica especializada em lutos, perdas, danos, dá para dizer assim, né, Ana? Não sei exatamente. Luto, trauma e emergências. Luto, trauma e emergência. Obrigada. Não lembrava mais. Perdas e danos, acho que é da doutora não, da Lia Luft, né? É um livro maravilhoso. Que tem um livro sobre isso. Misturei tudo, ok. Aí tá aqui a Ana para me ajudar. A Ana vai ser a palestrante de abertura de um encontro que acontece dia 26, né? Uma promoção aqui de várias mãos que atuam com saúde em Caxias do Sul e organizado pela Interface, que faz um trabalho bem bacana de organização também, no Samuara, dia 26, né, um sábado de manhã, com vários entes, né, e expoentes sobre o tema do cuidado com a vida, do autocuidado, do processo de envelhecer, da finitude de uma forma geral, né, como é que a gente se prepara para isso. Ana, eu queria retomar contigo, te perguntando coisas que são do campo prático. Eu tenho ouvido, assim, muitas pessoas, eu tive uma experiência também recente com pessoas na maturidade, né, com cuidados com a terceira idade, e foi um aprendizado bem grande, assim, de perceber como é coletivo algumas coisas, sabe? Algumas coisas que a gente pensa, assim, é comigo. Não, é do processo de envelhecer. Por exemplo, não tenho ninguém para me cuidar. Eu ajudei todo mundo e agora ninguém me ajuda. Embora haja uma verdade muito forte embutida nessa máxima, nesse jeito de pensar,
também há um engodo ali, né? Muitas vezes a gente ajudou pessoas financeiramente, a gente deu o nosso tempo, mas aquelas pessoas não perceberam isso como uma ajuda. Aquelas pessoas não perceberam isso como algo vincular, né? Para elas ficou de uma outra maneira, né? Então, como a gente estabelece relações, Ana, que realmente sejam relações de mão dupla, sabe? Que eu faça e o outro perceba. Porque às vezes a gente ajuda os outros de uma ajuda que a pessoa nem quer. Nem era como ela queria. E aí ela não percebe que foi uma ajuda. E lá no final ela não nos devolve. Essa é uma pergunta preciosa, Beverly, porque ela remete ao coração de o que é uma vinculação segura e como se pode construir uma vinculação segura, né? A dificuldade do envelhecer, como a gente falava antes, ela está associada a uma questão cultural. A gente vive num mundo de hipercontrole e domínio, num mundo de hiperconsumo, num mundo de hiperprodutividade. Quer dizer que se a gente não tem poder aquisitivo para comprar bastante, se a gente não é bastante produtivo com respostas rápidas e eficazes, e se a gente não tem domínio ou controle sobre absolutamente tudo ou quase tudo na nossa vida, nós não temos valor. Essa é a cultura que está presente hoje, né? A transformação e a prevenção que eu falava antes começa em se dar conta disso. Esse universo e de hipercontrole, hiperconsumo, hiperprodutividade constrói também um jeito típico de se relacionar, que é, o Bauman diria, líquido ou vaporoso, né? As pessoas já não estão mais querendo pagar o preço da aproximação e da intimidade. Então, as relações, elas ficam contratuais. Eu estou com você, eu caminho com você naquilo que eu preciso. Não preciso mais, eu vou adiante, né? Descarto essa relação e vou para o próximo contrato. É isso também que faz com que a gente não consiga mais viver em comunidade, né? Muito bem. Quando a gente envelhece, assim como quando a gente nasce na infância, nós nos deparamos com uma questão fundamental do desenvolvimento humano, que é o desamparo. São 2 etapas da vida onde é gritante para nós a questão do desamparo. Nesse universo caracterizado desse modo, as relações, elas vão sendo construídas de uma forma muito insegura, ou ambígua, ou evitantes, né, com privação de afeto total ou parcial. Quando a gente chega no envelhecimento, a gente vai receber, colher das relações que nós investimos ao longo da vida. Então, se eu vivi de uma forma distante, se eu tive uma vida em relações contratuais, eu vou viver esse desamparo de uma forma aguda e crítica, né? A gente sempre fala, né, por exemplo, no cuidado dos pais com os filhos. Se um filho foi criado com rigidez, agressividade, violência, quando esse pai envelhecer, esse filho vai ter a chance de devolver isso, né? Exatamente, tal e qual. Ou então, na sua caminhada de vida, o seu filho vai transformar isso e devolver aprimorado, melhorado nos cuidados com o pai, a mãe e idosos, né? Como é que essa relação se dá? Tudo que é positivo e saudável na vida da gente, dentro das relações seguras, se dá a partir de algumas características. Eu preciso de vínculos onde eu possa ser acessível às pessoas, onde eu possa ser previsível para as pessoas, onde eu possa ser estável para as pessoas e onde eu possa ser confiável. Essas 4 características, elas constroem relações seguras, que têm, então, a nutrição necessária para durar ao longo de toda a nossa vida, né? Então, nós precisamos dar um passo para trás, considerando a nossa cultura, e começar a pensar que pessoas são pessoas, não são objetos de satisfação de desejos ou necessidades. Eu não me relaciono eu coisa, eu me relaciono eu outro. O nós, ele é construído de um eu mais um tu. Isso implica também harmonizar as diferenças, integrar, aproveitar o que de melhor eu encontro nas pessoas que atravessam o meu caminho. Essa consciência é o que a gente chama de reflorestar o coração. Que interessante isso. Ana, e uma última pergunta nessa perspectiva também. A palestra e o título do livro, né, da doutora Ana Arantes é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Se a gente fosse fazer um trocadilho, daria para dizer que na mesma proporção
isso equivale a uma vida bem vivida. Exatamente. O que é uma vida bem vivida? Exatamente. Eu tenho uma preocupação com o tipo de vínculo que eu estabeleço com as pessoas ou eu fico focado só nas necessidades? Uma das coisas que a Hannah Arendt diz que eu gosto muito, ela diz assim, se você trabalha de segunda a sexta, olhando para o relógio e dizendo, já está na hora de ir embora, eu quero ir embora, está na hora de ir embora, eu quero ir embora. Que valor tem o tempo de vida para você? Esse tempo que nós duas estamos aqui, ela traz muito essa concepção do valor do tempo. Por exemplo, tu não está fazendo outra coisa, eu também não. A gente abriu mão de tantas coisas para poder estar aqui conversando com as pessoas que estão nos ouvindo também. As pessoas que estão nos ouvindo, elas estão investindo uma energia no que elas estão acompanhando aqui. Isso poderia ser usado para tantas outras atividades, né? Mas eu tenho consciência do valor desse tempo ou eu estou vivendo, empurrando a vida com a barriga e esperando o fim de semana? Por que eu não posso ter consciência sobre o valor da minha vida e do meu tempo? Às vezes, pessoas nos encontram para falar de fofocas, falar mal da vida do outro, né? É um tempo que se perde. Quando a gente acompanha as pessoas no final da vida, cada minuto conta. Quando no luto nós perdemos alguém que nós amamos, a gente pensa, ai, não deu tempo de abraçar, não deu tempo de dizer eu te amo. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como a gente se relaciona com o nosso tempo de vida? Isso é uma das coisas que a Hannah Arendt vai trazer, eu tenho certeza, e que é belíssima a forma como ela experimenta, sente e traz isso na experiência dela. Maravilhoso. Ana, ficaria aqui a manhã inteira para falar, a gente sabe que os assuntos eles são importantes, né, são densos, mas eu queria mais uma vez te permitir que você deixasse um convite, porque não é sempre que a gente consegue concentrar num único lugar, numa manhã, tantos profissionais, né, com tanto a ser dito, como um presente para a comunidade. Deixa um convite para que as pessoas possam Sim, ir. E profissionais que têm uma experiência transformadora e que são pessoas que são de verdade, né? Porque eu acho que quando alguém é admirado por nós, é porque essa pessoa consegue ser do lado de fora dela, com todos, o que ela é do lado de dentro dela. E essa manhã é um convite para conhecer pessoas dessa profundidade. Então, eu não perderia por nada do mundo, especialmente a doutora Ana, né? A Hannah Arendt. Acho que vai ser transformador para quem puder estar lá, né? E acho que também a gente pode depois voltar para conversar um pouco sobre isso e até ouvir, né, a experiência das pessoas que estiveram lá. Eu vou ficar muito curiosa para saber disso. Eu vou estar lá acompanhando aqui pela Rádio São Francisco, a gente vai trazer esses detalhes. Eu falei do Dr. Fernando Lucchesi também, que é outro, né, fala muito sobre a questão. Ele é médico cardiologista, né? E é um médico cardiologista que quebra paradigmas falando sobre o coração, mas não o coração pela anatomia, né? O coração pelo simbolismo que ele tem de trazer alegria, felicidade, combater a tristeza, a espiritualidade, enfim, né? Ele tem várias obras publicadas, esse aqui é um dos livros dele, mas ele tem o Desembarcando a Tristeza. Tem mais aqui Boa Viagem, que mais que ele tem aqui? Fatos e mitos sobre alimentação, Desembarcando o Alzheimer, Não Sou Feliz, Segunda Chance, A Vida Depois da Doença, né? Enfim, tem vários. Imagina poder estar lá ouvindo essa pessoa, que riqueza, que honra, né? Maravilhoso. Ana, obrigada pela tua disponibilidade em estar conosco aqui. A gente sabe que tu tens uma agenda bem apertada. Isso é uma característica de reflorestar a vida, né? É dar sentido ao que a gente faz. Estando disponível, né, Ana? Tem tanta gente que teria tanto a compartilhar, mas às vezes não está disponível, né? Mas eu fico tão feliz e honrada de estar aqui contigo, Beverly, também com a tua rádio e com todos os ouvintes. Um abraço ensolarado no coração de todos, especialmente no teu, que sempre me recebe tão bem. Imagina, uma alegria. Estamos todos reflorestados. Obrigada. Obrigada, Aninha. A gente vai ficando por aqui com essa